A ejaculação precoce é fácil a gente identificar. Primeiro, a incapacidade que o homem tem de controlar a sua ejaculação como ele gostaria. Frequentemente ela acontece rápido, logo que penetra, ou às vezes até antes da penetração, e gera insatisfação entre os envolvidos ali nessa relação. De cada 10 homens, 4 em média têm ejaculação precoce. Então, se você vai num futebol, num churrasco, num encontro de amigos, e ali tem 20 homens, no mínimo ali 8 têm problemas com ejaculação precoce. E o que a gente encontra? Todo mundo falando que manda bem, que tá tudo legal, ninguém conta a sua realidade, e a gente sai dali pensando, pô, mas só eu tenho esse problema. Só eu tenho ejaculação precoce, quando não é bem essa a realidade. Então, ejaculação precoce, o que eu quero dizer aqui, tem tratamento, tem solução. Você precisa aprender as técnicas de controle, as técnicas da sexologia mundial, que são as técnicas que são utilizadas para solução da ejaculação precoce. Tem solução. Uma pergunta que eu recebo. Envolve masturbação, doutor? Envolve estimulação controlada, a gente diz. Ok. Isso, que é a estimulação controlada, onde ele aprende a reconhecer exatamente a excitação dele subindo e controlar cada etapa. Porque o jogador precoce, uma dificuldade que ele tem é de perceber isso aqui subindo. Quando ele vê, ele já está lá no ponto. Então, a gente faz uma estimulação controlada para ele perceber, olha, tá percebendo como está esquentando Sim. o teu termômetro? Ó, até aqui você pode chegar, aqui você segura um pouquinho. Não chegar lá em cima para depois querer salvar a situação. Mas ele aprende com várias técnicas fáceis de serem feitas e de serem colocadas em prática onde ele estiver. Quando você usa técnicas desenhadas pela ciência, pela sexologia mundial, sem efeito colateral nenhum, você aprende a controlar. Então não adianta botar química onde aquela química, primeiro, não serve para aquilo. Mas muitos profissionais dão como efeito colateral para ter menos desejo, às vezes menos ereções, e aí o cara até ter menos vontade de ter relação sexual. Mas não é aí a via de solução. A via de solução é que você tenha desejo, que você tenha vontade, que você entre com desejo para aquela relação, simplesmente sabendo controlar. A gente recebeu muito aqui depois da sua vinda uma enxurrada de fãs. E esposa falando, ai, doutor Marlon salvou meu casamento, ai, mudou a minha vida, me tirou do fundo do poço. Esses anos trabalhando, o senhor criou um método que são exercícios. Por que a galera fica comentando que você salvou a vida deles, doutor? Eu quero entender o que acontece, como é que são técnicas, essas técnicas que o senhor falou da sexologia. Explica pra gente. Algumas dessas versões do que as pessoas falam, que chegam todos os dias pra gente, nós nem expomos, porque frequentemente... Não, pra mim chegou muito, doutor. Muita gente falando, falei, cara, o doutor Marlon salvou minha vida, basicamente. E alguns a gente bota nas nossas redes até para incentivar outros homens a se sentirem motivados com isso. Mas, de fato, salva relacionamentos. Por quê? Porque uma disfunção sexual, uma ejaculação precoce, quando não é tratada, não é solucionada, ela aumenta a chance de traição. Ela aumenta a chance de ter um divórcio, uma separação, de terminar um namoro. Então, complica muitas áreas da vida. Uma ejaculação precoce não tratada baixa a autoestima do cara. Ele fica inseguro quando vai numa festa, quando vai se relacionar. Chega a tal ponto, às vezes, que ele já não quer mais nem sair e nem encontrar aquela pessoa. E essa dificuldade vai aumentando. Então, quando o efeito acontece ao reverso, ou seja, quando se soluciona isso, vem esses depoimentos todos aí. E eles vêm de rodo todos os dias. O que é esse método que a gente criou? Primeiro, baseado nessa minha experiência de mais de 20 anos de atendimento, mais de 10 mil atendimentos já feitos na minha carreira, e, sobretudo, baseado nas técnicas da sexologia mundial, que hoje é a ciência mais respeitada do mundo quando o assunto é solução da ejaculação precoce e solução dos problemas no sexo. Juntando isso, a gente criou o treinamento chamado Controle 2.0, que é um treinamento de exercícios e técnicas, onde tem uma parte escrita, mas tem vários vídeos onde eu converso. A gente conversa assim, eu falo com ele que adquiriu o método assim em vídeo, né, com vários vídeos, e ele vai fazendo o passo a passo, ele vai vendo a evolução acontecer. Ele vai cumprindo certas etapas e ele vai vendo o controle da ejaculação acontecer. Porque basta ele colocar técnicas, exercícios feitos para isso, sem efeito colateral, de uma forma fácil. Ele pode fazer onde ele quiser, onde ele estiver, e ele pode aproveitar para ele. Se ele estiver em viagem, de férias, em casa, sair do trabalho, pode fazer à noite, onde ele quiser. E ele vai ver os avanços acontecendo.
E a gente diz, depois que você fez o método, vem nos contando os avanços que teve. Nós vamos ficar felizes em saber. Eu vejo que vocês fazem acompanhamento, às vezes compartilham ali os resultados. Então, basicamente, pra gente entender, é aula, treino e jogo. Aula contigo, treina na privacidade e joga com a parceira. Digamos, seria isso. Com a parceira ou parceiro, né? Mas assim, com a pessoa com quem ele se relaciona sexualmente. Porque a gente diz, sexo, ninguém fala com a gente, em casa ninguém conversa sobre isso, na escola muito pouco, no social poucas vezes a gente se informa tecnicamente, e depois a gente entra em campo. Como é que eu vou saber? É como me dar um carro na mão e eu tenho que dirigir bem, mas ninguém me deu detalhes de como dirigir. Eu não vou fazer a mesma experiência de viagem. Sim. Agora, se alguém me diz, olha, assim se controla, tem esse motor, você entra assim na curva, eu vou fazer outra prova, eu entro de outra forma nesse circuito. Então, treino é importante, jogo é importante e depois o mérito vem, a satisfação vem. Esse treinamento, ele é vitalício, não vai ter que estar comprando de novo, você faz um investimento único, porque eu estava vendo presencialmente, se tu for procurar uma clínica de psicoterapia, de sexologia, é tipo absurdo, é inacessível, é 4, 5 mil reais um tratamento desse. Às vezes muito mais que isso. Eu fiquei impressionado e o seu treinamento é um preço muito mais acessível, 10 vezes menos. Então, assim, vai ter acesso vitalício, é um investimento único, e também vai poder mandar perguntas quando tiver dúvidas. Sim, nós temos todo um suporte comigo, com a equipe, onde ele pode tirar dúvidas sobre o processo que ele está avançando, a gente vai acompanhando, ele adquire uma vez só, uma única vez, ele pode acessar e vai acessar instantaneamente, assim que ele adquiriu, ele recebe o acesso e vai acessar quantas vezes ele quiser. Meu estimado, você que está acompanhando o podcast Mente Expandida, a gente não é a primeira vez que o Dr. Marlon está aqui, então se você sofre com isso, cara, se dê de presente, sem dúvida, porque assim, os depoimentos que eu recebi depois que o Dr. Marlon esteve aqui são fantásticos. É uma coisa que tem que tratar, porque assim, ó, o que eu percebo também? Quem nunca, né? Quem nunca ali foi antes do tempo, né? Terminou a partida antes do tempo, né? E é uma sensação horrível, você se sente péssimo, você vê ali a cara da tua parceira assim, já? Que merda é essa? Eu nem comecei, ainda mais porque a mulher ela demora um pouco mais, né, doutor? Então se o cara é precoce ali, principalmente se ele não faz uma boa preliminar ali, que você não aqueceu bem a mulher, daí mesmo que lascou-se, né? Mas uma das estratégias dos ejaculadores precoces, quando eles se dão conta que eles vão ser precoces, eles ficam mais tempo nas preliminares, quase que evitando a penetração, porque sabe que a hora que penetrar, logo vai acontecer. Sim. É bom e pode não ser tão bom. É bom porque, claro, cria um clima, aumenta essa excitação também para ela, muito legal. Só que, às vezes, ele está fazendo isso não porque ele de fato quer, às vezes é porque ele está evitando a penetração acontecer e a pessoa sente quando alguém é precoce. Não tem como enganar. Vai estampar ali, que foi rápido, né? Outra curiosidade é que muitos homens ejaculadores precoces, as parceiras desses homens têm dificuldade de alcançar o orgasmo. Porque eles aceleram. As expressões escapa a corrente, são expressões que usam na clínica. Estoura o champanhe. Muito rapidamente. E ela vai dizer, pô, mas agora que eu estava começando a curtir algo, né? Bem agora. Então é bem comum, ejaculadores precoces, a mulher ter dificuldade de alcançar o orgasmo. Ruim, porque é uma situação, quem nunca passou, né? Isso acontece com todo mundo, mas a questão aqui não é uma vez ou outra, é quem sofre com isso frequentemente e é uma situação horrível, o cara se sente péssimo. Então assim, se você tá sofrendo, o link do treinamento do Dr. Marlon tá aqui na descrição para você iniciar esse tratamento aí, parar de sofrer com isso, cara, porque tem solução, é acessível, sem efeito colateral. Os depoimentos que a gente recebeu aqui depois que o Dr. Marlon teve são fantásticos. E dicas? O povo tá aqui assistindo, falei, já entendi que tem que fazer exercícios e tal, mas libera umas dicas aí, doutor, pra gente que tá acompanhando aqui o podcast Mente Expandida. Você já deu dicas aqui no... Ó, tem uma dica de ouro aqui, não sei se o senhor pode reavivar ela, enfim. Mas eu queria que você desse umas dicas para quem tá acompanhando o podcast, doutor. Dicas, então. Seria tantas dicas, né? A gente pode dar muitas, mas uma básica. Vamos pensar. A dica da oxigenação, que a gente frequentemente fala, é dica de ouro. Se ele quiser colocar em prática, ele vai ver que isso ajuda, que é o seguinte: onde tem oxigenação,
adrenalina é baixa. Oxigenação alta, adrenalina é baixa. O que acontece é que as pessoas frequentemente, sobretudo os ejaculadores precoces, não oxigenam o seu organismo como deveriam. Por exemplo, se você que está aqui nos acompanhando ejacula rapidamente, pense agora na sua respiração. Frequentemente ela está pequena, cortada. Não está fluida e de encher o pulmão. Frequentemente, o ejaculador precoce respirando pouco, ele passa o dia inteiro sob adrenalina alta. O que vai acontecer? Vai chegar na cama, vai chegar na relação sexual, a adrenalina alta vai acelerar o processo todo envolvido com a ejaculação e ele vai ejacular. Então, dica de ouro é mantenha uma maior oxigenação durante o dia já. Estou dirigindo, estou no trânsito, semáforo vermelho ali, vou metendo a oxigenação, mas sobretudo na hora em que começar a se envolver na relação sexual. Mas não é na hora que vai ejacular, é não. Antes, na hora que já tá no ponto de inevitabilidade ejaculatória, não adianta. Não adianta. Respirar fundo, achar que, né? Tem que respirar antes. Então vai para a relação sexual, não precisa fazer nenhum exercício de yoga ali naquele instante da relação sexual ou respiração intensa, simplesmente deixar oxigenar. Porque se tiver oxigenação, ele mantém a adrenalina baixa. Isso faz com que ele suba mais devagar até o ponto de inevitabilidade ejaculatória. Então, dica de ouro é oxigenação. Coloque em prática já a partir de hoje e você vai ver que vai te ajudar já de arrancada. Só que só isso também não salva um homem da ejaculação precoce eternamente. Isso ajuda. Precisa de mais exercícios junto com isso, que a gente fala tudo dentro do controle 2.0, junto com a oxigenação. Mas a oxigenação já é uma dica bem bacana. Aproveite aí.